Você certamente já esteve em contato com informações sobre a contaminação do solo, seja via mídia, através de notícias, artigos ou até mesmo filmes e livros, ou pelas aulas que você teve na escola, enquanto ainda era pequeno. Nesse vídeo, queremos expor uma ideia sobre como remediar solos contaminados, com um método totalmente ecológico e sustentável, amenizando assim o problema da contaminação. Para isso, vamos começar entendendo quais são as principais fontes de poluição existentes hoje. Devido à grande quantidade de resíduos sólidos produzidos pela humanidade diariamente, o lixo passa a ser o maior danificador da qualidade do solo e de águas de superfície. Segundo um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, o Brasil produz lixo como um país de primeiro mundo. São 387 quilos de resíduo por habitante por ano, contra 354 em um país como o Japão, por exemplo. No entanto, o Brasil descarta corretamente apenas metade dessa poluição, enquanto os demais países prezam por taxas perto de 96% de conformidade. No entanto, além da contaminação por resíduos sólidos, os pesticidas, inseticidas e agrotóxicos também podem causar danos irreversíveis ao meio ambiente. Atividades como a mineração e o descarte de fluidos industriais de maneira incorreta e também o desmatamento afetam negativamente a qualidade do solo e de maneira incisiva. Neste vídeo, iremos nos focar na mineração. Isso porque o Brasil é um dos maiores mineradores do mundo, devido a dois principais fatores. O primeiro é a diversidade dos minérios aqui explorados, e o segundo, sua abundância. Dentre os metais explorados no Brasil, podemos citar o alumínio, cobre, manganês, nióbio, ouro, ferro, estanho, cromo, cobalto, zinco e níquel, sendo que iremos nos focar nesses dois últimos, e você logo entenderá o motivo. Bom, 49% do zinco explorado no Brasil é aplicado na galvanização de peças metálicas, tratamento anticorrosivo realizado com frequência. Já o níquel é fortemente aplicado na fabricação de aço inoxidável, sendo que 65% de todo o metal extraído é direcionado para essa aplicação. Sabendo que o aço é a matéria-prima para diversas indústrias da atualidade, sendo produzido em larga escala no Brasil, vamos conhecer uma maneira de retirar esses dois metais do solo e das águas de superfície. Pois bem, dito isso, o método que vamos abordar se trata da fitorremediação. Bom, naturalmente, as plantas absorvem pequenas quantidades de metais do solo como nutrientes para sua sobrevivência. Ocorre que, devido às atividades antropogênicas, o teor de alguns elementos no solo tem aumentado e interferido no ecossistema de maneira prejudicial, entrando na cadeia alimentar em uma concentração muito acima do normal. Essa biodisponibilidade possibilitou a descoberta de plantas que têm teores diferentes de sensibilidade a cada tipo de metal, mas quanto mais concentrados no solo, mais são absorvidos pelas raízes, e geralmente acumulados nas partes aéreas. Ou seja, é possível colaborar com o reflorestamento e ainda remediar o solo e filtrar a água. Estudos já classificaram diversas espécies da flora brasileira quanto a esse quesito, sendo que as arbóreas são a espécie mais eficiente para a fitorremediação. Mas vamos deixar um pouco mais claro como isso ocorre. Existem algumas maneiras com as quais as plantas colaboram para a remediação do solo. Primeiramente, podemos citar a fitodegradação. Nesse método, a planta é capaz de metabolizar o metal, degradando-o com enzimas próprias, mas nem sempre as enzimas são capazes de degradar o poluente. Nesses casos, micro-organismos presentes nas raízes decompõem o metal, é a chamada rizodegradação. Também é possível observar a fitoextração, atividade na qual a planta acumula o metal em seu tecido sem decompor ou volatilizar o poluente. Esse é o método mais comum e mais estudado, uma vez que se é possível extrair e reaproveitar o metal absorvido. Em artigos publicados, registra-se uma absorção de até 15,094 microgramas de zinco por planta. Assim, pode-se concluir que os pontos positivos da fitorremediação são o baixo custo, a passividade e capacidade de operação apenas com energia solar, sendo ainda que se pode recuperar parte do metal absorvido pela queima de biomassa, sua alta capacidade e, por fim, o baixo impacto. Entretanto, esse processo alcança somente superfícies rasas, é mais lento do que os tratamentos químicos e mecânicos e toda a área em recuperação deve ser restrita. Para saber mais sobre o conteúdo e ter acesso a nossas fontes, dê uma olhada na descrição logo ali embaixo. Agradecemos a paciência e a audiência do vídeo. Muito obrigado.